Olá, bom domingo, 11/10, às 10h59. Conflitos, incertezas e fragilidades. 119 reflexões até agora, hein? Live simultânea no Facebook e no YouTube. Estão convidados a participar. Muito bom dia, minha gente. Esse tema composto, né? Conflitos, incertezas, fragilidades, realmente nos traz aí aos dias atuais. Isso não significa que até agora não aconteceram, mas bem presente nos dias atuais, muito presente. Conflitos são como situações de crises. Fazem parte da vida, do ser em evolução, faz parte da nossa vida, né? De certa forma, não podemos conhecê-los totalmente, nem predizer a sua trajetória. A concepção de conflito parte do pressuposto da teoria de sistemas. Ele é baseado na teoria de sistemas. Os conflitos entre sistemas, entre programas, entre ações que são feitas na teoria de sistemas. O conflito, embora seja uma contingência, né, da condição humana, ele é natural, faz parte da nossa natureza. Numa disputa conflituosa, costuma-se tratar a outra parte, hoje, de certa forma, como nós procedemos hoje, de forma, eles são adversários nossos. E os conflitos são naturais da vida. Só que a nossa conduta, a nossa forma de encarar o conflito, ela é extremamente agressiva. Então nós encaramos o conflito ou a pessoa conflitante como adversária, como infiel, como inimiga. E é aí que as coisas acontecem, né? Na realidade, o homem conflita consigo mesmo. As diferenças, todas as diferenças que eu tenho dentro de mim são reais. As diferenças que eu tenho em relação a você são reais, são notórias, implicam em valores, percepções que eu tenho, considerações morais diferentes. Nossas crenças também fazem parte disso. Faz parte disso também a forma como eu encaro determinados temas da vida. E essa forma de encarar determinados temas gera alguns conflitos. Esses conflitos só não podem e não devem evoluir para uma dissensão, para uma briga e assim por diante. Nem todos têm acesso às mesmas informações. Nem todas as pessoas têm o mesmo repertório. Então, nós temos que, de certa forma, analisar, contrabalançar, equilibrar essas situações. Então, não há nem acesso a informações das mesmas condições, nem a experiência de vida. Eu tenho uma experiência, você tem outra, o outro tem outra, e assim por diante. Ninguém tem uma experiência igual. E ninguém tem a interpretação igual. E isso é diferente. Isso gera diferenças entre todos nós. Só que eu não posso encarar como sendo de uma forma belicosa, de uma forma ostensiva. Isso ocorre na natureza. Então, como é que eu posso gerir esses conflitos? Qual a minha forma de geri-los? Então, eu posso evitar.
posso evitar o conflito, não entrar em confronto e também não evoluir em qualquer discussão ou qualquer análise e interpretação. Eu posso também ser colaborativo, no lugar de evitar, ser colaborativo. Se eu não entendo muito do tema, buscar questionar para obter mais conhecimento, mais respostas plausíveis. Também posso me compromissar, é um outro estilo, em buscar outras informações, em trocar ideias. Mas também posso ser um ditador de regras. Se eu detenho conhecimento, é isso e ponto final. Aceita ou não aceita? Então isso gera conflitos. E posso adotar o estilo calmo. Posso ouvir tudo, posso tentar arguir de alguma forma, mas calmamente, sem gerar dissensões, brigas, desentendimentos, que muitas vezes a gente depara com isso. Então, as formas de lidar, então, evitar, procura-se um distanciamento do problema. Uma posição neutra, mas passiva. Eu fujo da interpretação, eu fujo do determinado embate argumentativo, né? Adiando talvez até uma solução. Eu tenho uma ideia, mas a outra pessoa tem outra, e a gente precisa tomar uma decisão, e eu posso adiar essa decisão em função da não casamento das ideias, da não interpretação igual. Mas isso, repetindo, faz parte da nossa natureza, faz parte daquilo que a gente veio fazer aqui. Amaciar, uma outra forma, adesão à paz, evitando outras possíveis soluções. Não quero paz. No lugar de discutir, argumentar, eu prefiro ficar em paz. É o que na linguagem popular se trata, colocar panos quentes, ficar na minha, né? Não se resolve o conflito. Impor é o controle do conflito pela força. Situação que vai caracterizar a minha individualidade, e o individualismo também. Né? Por autoridade, obediência, né? Antagonismo e competição em que o mais importante é eu prevalecer sobre o outro. E eu prevalecer com a minha solução, que pode não ser a mais adequada, a mais correta. Negociar, uma outra postura. Busca de uma solução intermediária. Eu tenho uma ideia, você tem outra, então nós vamos buscar um merge dessas ideias. Vamos buscar uma solução intermediária. Cada pessoa cede um pouco e chega-se a um acordo. Integrar. Abordagem de resolução de problemas. Os sentimentos e ideias são expressos abertamente. Trabalha as discordâncias para chegar a uma conclusão real, válida para todos. Então, o merge dessas situações, dessas posturas, pode caber de forma bastante adequada quando existe algum conflito na situação. Incertezas, minha gente. Quem não as tem? Quem não as tem, quem não as vive hoje? Os momentos de incertezas podem ser incrivelmente ricos, podem nos dar oportunidades de crescimento muito boa, aprendizados que antes não tínhamos, novas oportunidades até de reinventarmos a nossa situação, a nossa realidade. Então, incerteza é um desafio que temos. E
tudo é incerto, a não ser a morte. Nós temos o caso da cantora Olivia Byton, que ela preparou a casa dela, preparou o quarto, preparou, nossa, tudo branco, tudo lindo, bonito, berço, e fotos, e isso e aquilo. Então preparou a chegada do príncipe. E o filho dela nasceu com uma síndrome chamada síndrome de Apert, completamente fora da realidade, né? E tem parece uma espécie de engrandecimento, né? A cabeça fica maior, o cérebro sofre já vem com algumas lesões, algumas situações realmente difíceis. Então, o que fazer, Olivia Byton, recebendo um filho, uma situação dessa, entrando no quarto do filho, trazendo o filho para sua casa, entrando no quarto, sofrendo, de certa forma, essa transmutação. E aí, o que aconteceu? Ela tentou imediatamente reverter essa situação, essa incerteza. O que será meu filho? Como serei eu como mãe? Meu marido como pai? O que vamos fazer com uma criança dessa natureza? Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem um fundamento. Deus jamais daria uma situação dessa de forma aleatória. Quem não tivesse vivido alguma situação desse tipo. Então, entregou a Olivia Byton um momento desafiante na vida dela para superar uma incerteza incrível, que jamais ela poderia prever. Os exames intrauterinos ainda não revelam, de certa forma, essa situação, mas é uma situação real, é a vida. Temos de enfrentá-la. Outro exemplo é da escritora Joan Didion, né? Ela tem um bonito relato no seu livro O Ano do Pensamento Mágico, da editora Nova Fronteira. Simplesmente, ela estava terminando o seu livro, terminando a obra que realmente lhe deu muita notoriedade, e jantando com o marido, e de repente, não mais que de repente, ele morre. Há uma incerteza. E gera nela incertezas tais que, como ela fez para superar? Como ela fez para enfrentar essas incertezas? Escreveu mais, encarou a situação como sendo a nossa realidade, a nossa natureza, e saiu dessa situação. Muitos poderão ficar nela, muitos poderão não enfrentar essa realidade e acabar sendo, de certa forma, desequilibrando-se das situações todas. Então, isso é uma coisa para se pensar. O Fábio Mariano Borges é um psicólogo especializado em cultura e comportamento. E ele diz assim: o período atual é de intensas transformações. Sempre houveram transformações. Mas ele está afirmando: o período atual é de intensas transformações. Num cenário que pode ser alterado a qualquer instante. Quer seja na economia, em aspectos culturais, sociais, políticos, ambientais e até mesmo emocionais. E isso gera a única certeza de que tudo é incerto. Então é um medo do futuro. Por isso que nós temos de viver o presente. O medo do futuro é uma coisa, situação que nós vivenciamos. Então, como lidar com as incertezas, meus amigos? Não fazendo, logicamente, como esse cara aqui, né? Cuidado, né?
Nas incertezas, a única certeza é que Deus está no controle. E se nós não colocarmos dessa forma, realmente dá tilt. As coisas complicam. Porque nós não conseguimos controlar as coisas que acontecem conosco. Nós não conseguimos prever o futuro. O futuro é incerto. Então, como lidar com as incertezas? Reflita sobre o que está sentindo. É doloroso? É agudo? O que for. Reflita sobre o que está sentindo. Liberte-se das cobranças internas e externas. Não adianta. Se eu começar a me cobrar ou ser cobrado e reagir de forma ruim diante da situação, eu vou criar problemas acessórios para mim, além da incerteza. Concentre-se no que está ao seu alcance, no teu presente, o que você está fazendo agora. Não adianta ficar pensando, ficar analisando se vai acontecer, se não vai acontecer, se o cachorro vai latir ou não vai latir, se ele vai interferir na nossa gravação ou não. Mas faça o seu momento, construa o seu momento. Esse é o teu momento. Concentre-se no que está ao seu alcance. Define estratégias para se adaptar ao cenário. O cachorro vai latir, alguém vai passar e buzinar na frente. O meu escritório aqui não é acústico, não tem proteção acústica. Então eu sofro essas intempéries, eu sofro essas situações. Tenho que me preparar cada vez melhor. Talvez com equipamentos, com microfone direcional. Então é isso. É tentar, de certa forma, mitigar os efeitos, os resultados realmente que são adversos. Relembre os desafios que já superou ao longo da vida. Como superou? Como você fez? Quais foram as suas táticas para superar desafios já ao longo da vida? Liste todos os dias motivos para se sentir grato. Liste todos os dias motivos para se sentir grato. Realize atividades que façam com que se sinta bem. Eu me sinto bem aqui com vocês. Eu me sinto bem falando, expondo, dando aula, sendo coach, orientando, conversando com as pessoas. Isso, me sinto bem. Me sinto bem com os cachorros, me sinto bem passeando, me sinto bem fazendo algumas coisas, mesmo que simples e mesmo que não extensivas, em função dos momentos que a gente vive, mas simplesmente uma volta no quarteirão com o carro. Realize essas atividades que te façam bem. Isso, de certa forma, te projeta para mais além, para ir mais além. Encontre a sua rede de apoio. Em que você se apoia? Em que você pode realmente contar? Qual é a sua rede de apoio? Não são muletas. É uma rede de apoio. Em que você se apoia? Eu me apoio, por exemplo, estou me descobrindo muito bem na cozinha. Já fiz um pão italiano que ficou uma maravilha. Então, e algumas comidas. Então vamos desenvolvendo isso. Leitura, desenvolver novos projetos, falar com pessoas, ajudar as pessoas, passear com os cães e assim por diante. São apoios realmente que te sustentam nessa situação. Praticar o mindfulness, meditação. Aceite que a incerteza faz parte da sua vida.
Nada além disso, faz parte da sua vida. E agora, meus amigos, fragilidade. Fragilidade. Eu sou frágil, você é frágil, todos somos frágeis, indistintamente. E, de certa forma, o que acontece? Característica do que é frágil, do que se quebra facilmente. Tendência natural para quebrar, fraqueza. Né? Certo? Então, fragilidade, olha aí, uma corda muito boa, bem trançada, bem feita, porém, chega ao limite de ruptura. Um fiozinho de nada vai gerar essa fragilidade em toda a corda, em toda a extensão da corda. A fragilidade é a qualidade dos objetos e materiais de perder seu estado original com facilidade. Então, manter o seu estado original é que é o segredo de lutar contra a fragilidade. Não ser fragilizado. Tentar prever situações que possam realmente levar a uma ruptura, a uma situação de fragilidade. Ainda que tecnicamente a fragilidade se defina mais propriamente como a capacidade de um material de fraturar-se com pouca deformação, na vida você pode prever, também nos materiais, mas na vida você pode prever os pontos de ruptura em que você vai passar. Quais são os seus pontos de ruptura? Quais são os seus pontos frágeis que poderão realmente te deixar haver navios pelo caminho? Então, fragilidades. Olha aí, apesar das minhas fragilidades, eu avanço. Algumas das características que a gente encontra nas pessoas com fragilidade são a incapacidade de administrar e entender as emoções. Tais emoções como tristeza, raiva, desapontamento, são coisas da nossa vida, participa das emoções naturais, reais que nós vivemos. Isso faz parte da vida, tristeza, raiva, desapontamento. O que eu não posso é, de repente, tornar isso superlativo. A nossa reação a elas, que é às vezes muito exagerada, é que torna a situação, muitas vezes, insolúvel, a situação insustentável. Mas tristeza eu tenho, raiva eu tenho, desapontamento também. Só que a minha reação a essas situações deve ser equilibrada. Eu tenho que encarar essas situações como sendo realmente momentos da vida em que eu tenho que passar por isso, em que eu fiquei triste. O que eu tenho que fazer? Ficar mais triste? Me atolar? Né? Baixar a cabeça, entrar em depressão? Não. Eu fiquei triste. E daqui a pouquinho eu vou ficar alegre. Mas alegre é pelo motivo de sair dessa tristeza, de sair dessa situação de tristeza. Gente, usar a inteligência, a alma, a nossa inteligência emocional e a nossa inteligência espiritual. Usar em tudo, sempre. Não deixarmos nos embair em situações que possam nos atolar, nos reter na caminhada da evolução. Viver com naturalidade. Participar efetivamente da sociedade usando o nosso jeito natural de ser. Nós possuímos talentos. Ninguém é desprovido de talentos.
Uns têm mais porque estudaram, amealharam, conduziram, estão aplicando seus talentos. Outros um pouco menos porque não estudaram, não desenvolveram, não evoluíram, mas todos temos talentos. E eles precisam ser exercitados como os músculos no dia a dia. Mas poucos de nós damos a real valor a essa tarefa de exercitar nossos talentos. Exercitar nossos talentos é enfrentar situações, entender que às vezes essas situações vão nos solapar, mas levantar, criar, desenvolver estratégias e táticas para superar os próximos reveses e as situações que que vamos nos deparar. Mas usando a nossa inteligência emocional, usando o nosso cérebro, usando também a nossa inteligência espiritual. O egoísmo, de certa forma, é um grande responsável por uma série de coisas que acontecem conosco. Ah, mas você vai pôr a culpa no egoísmo? Não. O egoísmo é o vício mais radical que existe e dele deriva todo o mal. Por quê? Simples. Porque eu acho que eu acerto e quem erra são os outros. Quem me faz errar são os outros também. Então estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Certo, meus amigos? Então, conflitos, resolver, incertezas, superar por si próprio, ou lendo, ou estudando, vendo o que os outros fazem, tentar apropriar sua vida. Fragilidades, vencer as próprias fragilidades, fortalecendo os seus talentos, desenvolvendo os seus talentos, desenvolvendo a musculatura da inteligência, a musculatura espiritual e também a musculatura física corporal, que isso te ajuda bastante no dia a dia. Confie em você, confie em Deus. Obrigado, meus amigos. Até a próxima.